Convido a abrir sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 4. Amém? Diz assim: depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado no Espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas. E tinham sobre as suas cabeças coroas de ouro, e do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes. E diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono como que um mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro animal era semelhante a um leão, o segundo animal semelhante a um bezerro. Tinha um terceiro animal, o rosto como de homem. E o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um de per si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno é, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Amém? Esse é um capítulo expressivo da palavra, um capítulo maravilhoso. Eu arriscaria dizer que é um dos meus capítulos prediletos da palavra. E ele está na palavra por algum motivo. Tem um motivo para Deus ter deixado João contemplar o que ele contemplou, compartilhar conosco sobre as belezas celestiais. Eu sei que desde cedo vocês já estão ouvindo, e vamos ouvir até amanhã sobre isso, mas este é o ambiente do qual nós fomos permitidos ser participantes. Esse é um ambiente onde a nossa mente deve estar, pensar nas coisas que estão no alto. Esse é um ambiente ao qual nós pertencemos. Esse é um ambiente onde o nosso espírito, quando ele se conecta com isso aqui, parece que tudo faz sentido, parece que tudo está em paz, parece que tudo está em harmonia. Porque nós fomos realmente criados para isso. Quando João está tendo essa visão, ele não está num ambiente fisicamente, terreno muito propício, muito bom. Ele está exilado por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho a Cristo. E algo acontece, não só nessa visão, mas em todas as visões que ele tem. Ele está tão maravilhado, isso que a gente cantou de maravilhado, de extasiado, de perplexo.
essas palavras, elas pelo menos tentam ou chegam perto de expressar o que é que a gente sente quando a gente percebe um pouquinho da presença de Deus, um pouquinho da manifestação dele. João aqui, ele está maravilhado e no livro de Apocalipse ele está em procura de palavras que descrevam as visões que ele está tendo, porque ele está falando de coisas inexprimíveis, coisas que nosso vocabulário, aliás, qualquer língua vai ter dificuldade. No entanto, queridos, a maioria dos cristãos vive alienado ou desalinhado com isso daqui. A gente não acorda pensando em Apocalipse 4, a gente não acorda pensando na sala do trono. A gente acorda pensando no que tem que fazer, no que tem que pagar, onde tem que ir, qual o trajeto do dia. No entanto, isso aqui deveria ser a nossa realidade. Por quê? Porque isso aqui é mais real do que aonde a gente tem que ir, o que a gente tem que fazer, onde a gente tem que ir. O nosso trajeto. Isso aqui é mais real. O resto passa. Isso aqui que a gente acabou de ler é um ambiente, uma realidade que jamais vai deixar de existir. Eu não sei se você já parou para pensar, mas quando a gente fala de trono de Deus, a sala do trono de Deus, pelo menos duas coisas me vêm à mente. Pelo menos duas. Muitas vêm, mas eu vou destacar só duas. Em primeiro lugar, que a gente criou uma ideia meio mitológica, ou meio da filosofia, que a gente... Tá, Deus tem um trono, a sala do trono, mas é um lugar assim, que, sei lá, um campo magnético, uma força, um negócio abstrato, assim. A maioria dos cristãos pensa nisso dessa forma. Então, quando a gente canta sobre a sala do trono, a gente pensa num lugar que é um conceito, um negócio abstrato. E esse é o grande e principal erro que nós cometemos. Porque nós vivemos num país, numa cidade, num país, num bairro, numa cidade, num país, num continente, num planeta, a gente pode ir expandindo aí num sistema, mas tudo isso está no lugar e regido e sustentado em lugar, porque existe um trono de verdade e uma sala de um trono real, no qual Deus está sentado, nesse trono, nesse lugar real. Não é um conceito, não é um conto de fadas, não é uma história, não é uma filosofia, porque homens na Bíblia viram este lugar e estiveram lá e descreveram para nós. E além disso, Deus deixou que eles descrevessem para a gente descobrir como é. Em outras palavras, eu estou dizendo que não existe nenhum outro lugar mais importante no universo do que a sala do trono de Deus. Não tem um lugar. Qual é o lugar mais importante do universo? Se não a sala do trono de Deus? Não estamos falando de uma coisa mental, alguém criou, escreveu uma poesia bonita, gente. Nós estamos falando de que Deus está sentado num alto e sublime trono verdadeiro, num lugar real. E isso muda tudo, gente. Isso muda tudo. Agora, quando eu penso nisso, a segunda coisa que me vem à mente, quando a gente fala de trono, de reino, de governo, a gente está vivendo num tempo onde socioeconômico, a gente vê os países, tanta dificuldade, tanta crise, tanta coisa. Se tem uma coisa que a sala do trono de Deus desconhece hoje e sempre, chama crise. E eu não estou falando de crise econômica, estou falando de crise de reino, de poder, de governo, de autoridade. O trono de Deus é inabalável. Não vai chegar um dia que o trono de Deus vai ter uma crise. O governo de Deus não vai. Deus é Deus e Ele é Criador. E Ele está sentado absoluto e soberano num trono. E ninguém, nada desafia o governo dele. Nada.
Nada. Mas o diabo, mas o anticristo, mas nada. O trono dele é eterno e jamais passará. No entanto, a gente também vive às vezes alheio a isso. Então essas são as duas realidades. Primeiro, a gente nem pensa nisso. Mas às vezes quando a gente pensa, a gente, não sei, né? Vai que, sei lá, que Deus não está vendo o que está acontecendo na minha vida, na nossa vida. Se eu não me engano, esses dias eu estava lendo, eu não me recordo aqui se foi Charles Spurgeon ou Martim Lutero. Um dos dois estava falando que o diabo é um servo do Senhor. O diabo é um servo de Deus. Porque ele está a serviço de Deus e ele não pode fazer nada que Deus não permita. E eu estava lendo um desses escritos, um escrito super antigo, e ele descrevendo sobre isso, e a gente não, eu acho que o diabo botou esse negócio na nossa cabeça de uma forma tão estratégica. O diabo está fazendo, irmão, vamos levar. O diabo faz algumas coisas, mas nenhuma delas, nenhuma, zero, é sem a permissão, sem autorização. Quer dizer, o diabo deve ser a maior frustração dele, né? Saber que ele é uma peça do quebra-cabeça de Deus e que ele não vai nem a menos nem a mais do que Deus deixa ou quer, ou permite. E se a gente soubesse isso no nosso espírito, a nossa mente carnal não compreende isso. Qualquer coisa que sai da estrutura, a gente desespera. Mas quando a gente lembra da sala do trono, a gente pensa, ele continua sentado num alto e sublime trono, com todo o controle, com todo o governo, com todo o senhorio, com toda a autoridade. Amados, esse capítulo ele é tão profundo, pelo menos assim, eu falo até para nós que lidamos com música, com artes no geral. Eu vou dizer de uma outra forma. Eu me lembro quando eu estava numa igreja, a gente foi ministrar em Fortaleza. E a gente estava no carro dos pastores, a caminho da igreja para ministrar. E eu estava lendo tanto sobre isso, Apocalipse 4, Apocalipse 5, muito dos salmos sobre a sala do trono. E aquele negócio estava assim, eu estava a ponto de explodir e eu via tanta música que a gente escreve e canta, sala do trono, Senhor me leve e tal, e santos, santos, e a gente canta muito sobre esse tipo de coisa. E eu pensei quão desconexo às vezes a gente canta sobre isso, porque eu posso cantar sobre a sala do trono, eu posso pregar sobre a sala do trono, mas não experimentar o que tem realmente na sala do trono de Deus.